Bom dia a todos. Vamos para o nosso tempo da desafio da palavra. Amanhã. Tem alguns textos da Bíblia que, sinceramente, você abre ele, você lê ele, e a sensação que dá é que não precisa ser dito mais nada além daquilo que já está escrito, né? Não que quando a gente prega, a gente acredite que a gente vai acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, mas às vezes é importante para poder trazer contexto, para poder ajudar o irmão a entender melhor o porquê que foi escrito aquilo e ao enxergar o porquê que foi escrito aquilo, a gente saber como utilizar para o nosso dia a dia, como isso pode impactar a nossa vida. E o texto da manhã me dá essa sensação de texto que já está assim, ó, é isso, Deus abençoe, vamos para nossas casas. Mas eu gostaria muito que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias para Filipenses capítulo 3. Livro de Filipenses capítulo 3. E nós vamos começar nossa leitura a partir do versículo de número 7. Livro de Filipenses, capítulo 3, começando nossa leitura no versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus por essa palavra. E não dá essa sensação? O que mais eu preciso dizer após nós lermos tais palavras? Para mim isso aqui é tão completo, tão perfeito. E é um texto realmente que tem me desafiado muito na minha vida, né? Especialmente o versículo de número 10, que fala que é para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse versículo tem sido maravilhoso para a minha vida, tem impactado, tem realmente afetado muitas áreas do meu raciocínio lógico, do que eu penso, como eu enxergo o meu dia a dia. E eu não sei se o irmão conseguiu perceber aqui, mas esses versículos, eles mostram a batida do coração do apóstolo Paulo e também devem ser um reflexo de como é a batida do nosso coração. Então, o título da mensagem de hoje é: qual a batida do teu coração? Eu creio que se Lucas, que foi parceiro de Paulo, médico, chegasse e viesse ao escutar o coração de Paulo, ele ouviria o que esses versículos aqui mais falaram. Ele ouviria aquilo que era mais presente no dia a dia de Paulo. Eu creio que se Lucas chegasse perto do coração de Paulo, ele não ouviria tum, 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 mas ele ouviria Jesus, Jesus e Jesus. Essa era a batida. Nesse texto, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, nós temos 13 referências diretas sobre Deus. Ou nós temos a palavra de Cristo, ou a palavra Jesus,
ou a palavra Deus, ou a palavra Senhor. Então temos 13 vezes referências a ele. E mais 5 indiretas, quando ele fala sua, suas, lo, conhecê-lo, e também ele. Então nós temos essas referências todas apontando, direcionando qual era a batida do coração do apóstolo Paulo e qual deve ser a batida de todo cristão. Ele vai dizer mais para frente, no versículo 17, que os cristãos deveriam, ali daquela região de Filipe, deveriam ser imitadores dele. Deveriam ser pessoas que teriam a mesma disposição, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma forma de enxergar o mundo. O termo que a gente usa, que é um termo bonitinho, chama cosmovisão, ou seja, você ter a visão de mundo afetada, alternada, trocada por causa de Cristo. Você enxerga a sua vida não mais pertencendo a você mesmo, mas você enxerga a vida através da ótica de que agora você quer cada vez mais ser como Cristo. Você quer cada vez mais tornar-se próximo daquele que te salvou, entendendo quem ele é cada vez mais na sua vida. E essa era a batida do coração do apóstolo Paulo. E essa deve ser a batida do nosso coração. Então, antes de nós entrarmos na mensagem em si, vamos falar com Deus nessa manhã. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos mais uma vez estar aqui, nesse local de culto. Agradecidos a Deus porque o Senhor nos trouxe através dessa semana, cuidou de nós, nos deu saúde, deu forças e nos levantou mais uma vez essa manhã para contemplarmos esse dia que foi criado pelo Senhor. Nós sabemos que cada dia que nós acordamos é a Tua graça que nos traz a estarmos vivos e pedimos que nós possamos regozijar e adorar o Senhor cada dia, porque realmente nós não sabemos quando será o nosso último dia. Então nós pedimos ao Pai que os dias que o Senhor nos der, que eles sejam todos devolvidos a Ti em gratidão, em adoração, em uma vida transformada por Jesus. Uma vida que vai ser diferente do mundo, uma vida que vai ser não incompreendida por muitos, mas uma vida que vai refletir a pessoa de Jesus aonde quer que nós estejamos. Nós não somos perfeitos, nós não somos capazes de viver uma vida sem que haja falhas, mas nós temos total acesso ao Senhor, que perdoa pecados e que nos traz para mais perto, nos ensina através também dos nossos erros, a dependermos, a confiarmos, a clamarmos por socorro nas nossas dificuldades. Ora a Ti, Pai, porque só Tu podes fazer com que estas palavras possam impactar e nos ajudar a viver nesse dia a dia que nós temos aqui nesse mundo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro essa batida do seu coração, o que era a motivação. A gente sabe que o coração, ele literalmente falando, fisicamente falando, ele não é o centro das nossas emoções, ele não é o que faz com que nós tendemos a ir para um lado ou para o outro. Isso tudo acontece na nossa mente, tudo acontece onde as conexões são feitas, as sinapses são feitas, mas o coração ele é muito representativo para todos nós. Ele é muito representativo para todos nós, porque todos entendemos claramente o que nós dizemos, quando nós dizemos, dá o teu coração, entrega o teu coração, tenha um coração transformado. E aqui nós vamos ver que a batida do coração nosso, ele é alterada quando nós conhecemos a Jesus. Tudo o que eu disser nessa manhã não vai fazer muito sentido para você se você não conhecer Jesus. Tudo o que eu falar nessa manhã não vai impactar a sua vida se você não conhecer a Jesus.
Mas se você conhece a Jesus, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de ti, você vai ver que tudo isso vai estar te impactando. E Jesus Cristo, ele é aquele que transforma cada época da nossa vida. Hoje pela manhã nós vamos ver que Jesus, ele reforma o nosso passado, Jesus redefine o nosso presente, Jesus redireciona o nosso futuro. Jesus reforma o nosso passado, redefine o nosso presente e redireciona o nosso futuro. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus, ele reforma o nosso passado. E reformar não significa que ele altera o passado. O que nós vivemos, já vivemos. O que nós fomos, já fomos. Mas ele faz alterações. Eu não sei se o irmão já teve isso na sua vida. Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência de fazermos uma reforma na nossa casa e depois de anos olhando para aquela casa, ou então às vezes até voltando para casa depois de muitos anos fora, acontece muito com a experiência de filhos, né? Você morava, aí você casa, você sai de casa, ou você vai estudar, sai de casa, e anos depois você vai visitar seus pais na mesma casa, e você vai ver que aquela casa passou por reformas. E aí você começa a olhar e pensa, puxa vida, aqui está diferente. Tinha alguma coisa aqui, não tinha? Uma coisa nessa parede, alguma coisa assim? Porque foi mudado aquilo ali. E você começa a olhar para aquelas coisas e pensar, agora está diferente. Eu olho para o meu passado e vejo, hoje, a minha vida, ela é diferente. E Jesus é aquele que reforma o nosso passado. O versículo 7 mostra claramente essa verdade quando ele diz, mas o que para mim era lucro, passado, isso considerei perda por causa de Cristo. Era e considerei. E quais eram essas coisas que Paulo está dizendo aqui para ele eram importantes, que para ele eram lucro, mas que agora se tornaram perda? Ele usando essa linguagem contábil mesmo, de ganhos e de dividendos, de lucros, de perdas. O que para ele era super importante, o que ele valorizava no seu passado, mas que agora ele já não tem mais o mesmo valor. Começando no versículo 3, um pouquinho antes ali dessa frase, nós vamos ver o que ele está falando. Ele vai dizer, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então são essas coisas aqui que Paulo vai concluir dizendo que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Então nós vemos aqui que 3 coisas foram alteradas na vida de Paulo. Primeira delas, a sua religião. Paulo, ele nasceu numa cultura hebraica. Ele era hebreu. E ele fazia todos os rituais que um hebreu deveria fazer. Desde quando ele era muito criança. Desde quando ele não tinha nem consciência do que estava acontecendo. Uma criança com 8 dias de idade, ela não sabe o que está acontecendo na sua vida. Ela sabe que ela tem fome, ela sabe que está tudo estranho, porque ela passou meses e meses dentro de um lugar protegido, escuro, e agora ele está num lugar claro, com muitos barulhos estranhos, com muitos cheiros diferentes, muita coisa está acontecendo. E no 8º dia, o hebreu ele era levado ao templo para que pudesse ser feita essa cirurgia, a gente pode dizer assim, da circuncisão, quando era tirado o prepúcio do menino. Então a religião que desde quando ele nem pensava em alguma coisa, que ele nem entendia o que era certo e o que era errado, tudo isso para ele ficou para trás. Essa religião que desde tão tenra idade ele tinha, tudo isso ficou para trás. Muitos de nós, talvez, não nascemos de um lar, de uma religião, fazia parte da nossa vida. Nós não fazemos parte de uma ideia assim. Mas eu tenho como experiência dos meus antepassados, que eram, por exemplo, muito católicos. O bisavô italiano, chegando da Itália, imagine para ele a ideia de conceber deixar o catolicismo.
O meu avô também, que morava aqui na Serra, mesma coisa. Então tinha essa questão religiosa impregnada na sua vida. Mas mesmo que a religião era parte tão elementar da vida de Paulo, isso para ele não tinha mais valor. Tudo aquilo que ele, por anos e anos, cresceu ouvindo, entendendo e guardando tradições, tudo isso ficou para trás na vida dele. Então a religião já não era algo fundamental. Outra coisa que para ele deixou para trás foi as heranças familiares dele. As suas heranças familiares, porque ele vai falar que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. A tribo de Benjamim é uma tribo nobre, porque dentro das... Se o irmão conhece um pouco da história deles, eles eram 12 tribos, essas 12 tribos se fracionam, e eles vamos ter a Israel e Judá. E Judá é onde Deus continua trabalhando todas as situações ali. Deus tem um foco especial na tribo, nessa seção chamada Judá. E Benjamim era uma dessas duas que fizeram parte do que nós chamamos de Judá. Então era como se fosse uma elite dentro das tribos de Israel, essas duas tribos que ficaram separadas. E ele fazia parte dessa tribo benjamita. E mesmo assim, ele considerou tudo isso como nada. Não importava que família ele pertencia, não importava os valores dessa família, não importava as tradições familiares que ele tinha. Tudo isso não valia de absolutamente nada. Muitas pessoas ficam focadas nisso. Ah, mas eu pertenço a tal família, o que minha família vai pensar se eu, por um acaso, deixar de fazer o que eu fazia? O que a minha família vai pensar? O que vão dizer de mim? Se sua família é mais importante que o seu Deus, você já sabe quem é o seu Deus de verdade. O seu Deus de verdade não é Deus verdadeiro, é a sua própria família. E Paulo entendeu que isso também não era o mais importante para ele. Ele abandonou isso. Ele não mais considerava isso como algo valioso. E por fim, aquela questão de status social. Ele vai dizer quanto à lei fariseu, ou seja, dentro do sistema religioso, dentro das tribos de Israel, Paulo alcançou o lugar de maior destaque que poderia alcançar, que era ser fariseu. Aqueles que eram separados, fariseus separados para guardar a lei. Porque houve uma época em Israel que a lei ficou meio perdida. Então, na época dos Macabeus, ali eles começam uma reforma e aí surge essa classe, essa elite religiosa chamada os fariseus. E esses fariseus eram aqueles que seriam os guardiões da verdade, para que Israel não viesse mais a cair em descrédito e em também erros. Então existiu esse sistema que foi crescendo. Então imagina, Jesus ali, os Macabeus vão ser um pouquinho mais de 300 anos antes de Cristo. Então, durante 300 anos, aquilo foi se fortalecendo e foi crescendo e foi criando um status de que quem era fariseu era uma pessoa que estava acima dos demais. Ele nem fazia as coisas que o cidadão comum fazia. Ele tinha acesso, especialmente depois, no Império Romano, a locais que um judeu comum não poderia. Falar com pessoas que um judeu comum não falaria. Tudo isso por quê? Porque eles eram uma elite dentro de Israel. E ele fala isso quanto aos, não somente fariseu, mas ele era zeloso. Zeloso na sua religião, zeloso como perseguidor, zeloso buscando o quê? Tudo o que eu posso fazer para ser perfeito, santo, inculpável, que as pessoas não venham apontar o dedo para mim e falar, olha só, ele não está cumprindo essa lei. Tudo, absolutamente tudo, Paulo fazia. Ele guardava tudo, mais que todos os demais. Mas mesmo o status social, para ele, não tinha mais valor. Muitas pessoas também valorizam demais isso. Ah, mas eu sou fulano de tal. As pessoas da minha escola olham para mim. Eu sou uma referência para X, Y, Z. Na minha empresa, eu sou a pessoa que é responsável por isso. Então, como é que eu agora vou abandonar essas posições
para seguir simplesmente a Cristo. E tudo isso vai te emaranhando. Eu consigo ver isso aqui como uma mosca que cai numa teia e ela não consegue mais sair daquilo ali. Mas Cristo é aquele que vem e tira a gente dessa situação e nos faz voar novamente. E nos faz voar novamente. Então, Paulo, tudo isso, que para ele no passado era imprescindível, ele não conseguia conceber um mundo sem essas coisas, tudo isso ficou para trás. Eu não sei o que você está se segurando para não correr para Cristo. Eu não sei quais são as coisas da sua vida que são tão impregnadas que não te deixam correr para Cristo. Eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei se é a sua família, eu não sei se é a sua herança religiosa, eu não sei se é uma posição social. Ah, mas eu participo desse grupinho. Por exemplo, eu lembro que dentro do Julinho, que foi a minha época de rebeldia, eu era do grupinho dos roqueiros. Então nós tínhamos as nossos clãs, não sei como é que eu poderia chamar aquilo, né? Então tinha o grupinho do pagode, que era irrisório dentro do Julinho. Tinha o pessoal do reggae, tinha o pessoal do rock. Eu era do pessoal do rock. Eu era daqueles que fazia parte daquele grupo, que era a grande maioria. Era a grande maioria, sei lá, hoje para nós seria o pessoal do sertanejo universitário, do K-pop, sei lá, de qualquer coisa dessas assim que hoje em dia estão mais em voga. E tudo aquilo que para mim tinha valor, que foi o que me fez aprender a tocar violão, tudo aquilo que era tão valioso, eu disse, não mais. Eu não vou esquecer da cena, porque eu tinha em casa os meus CDs, no dia que eu coloquei eles todos numa pilhinha e peguei um martelo e arrebentei um por um deles. Porque aquilo não tinha mais valor para mim. E o que não tem valor para mim não serve para ninguém. Por que eu vou dar isso para alguém se eu não vejo isso como valioso? Então, tudo isso que para mim era tão importante, era tão fundamental, ficou para trás. E eu não vou esquecer nunca. As pessoas olhando para mim, tipo, por que você está fazendo isso agora? Por que você está falando assim, desse jeito? Desde quando tu quer me trazer um folheto? Então eu tinha perdido toda a moral de dizer o que eu estava dizendo. Porque eu era um como eles. Eu fazia as coisas como eles. Eu me posicionava como eles. Mas tudo isso para mim não tinha nenhum valor. Não tinha mais valor. Por quê? Porque eu era perda. Eu considerei como perda por causa de Cristo. Cristo era mais valioso hoje para mim. Cristo era aquilo que para mim tinha valor. Se toda a turma virasse as costas para mim, tudo bem. Tudo bem. Eu tinha Cristo. Cristo define, ele ressignifica a nossa vida. Ele faz com que a nossa vida tenha real valor. Real valor. Então Jesus, ele reforma o passado de qualquer pessoa. Não importa o que você está se prendendo. Não importa o que você está se prendendo. Cristo pode reformar o teu passado. Segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele redefine o nosso presente. Versículo 8 a 10 diz, sim, deveras considero, lembra? Versículo 7, considerei. Versículo 8, considero, presente, tudo como perda. Por causa da sublimidade, talvez sua Bíblia vai falar excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, talvez sua Bíblia vai dizer esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Jesus, ele redefine o nosso presente. Ele redefine o nosso presente. Conhecer a Cristo é a coisa mais excelente que existe. É a coisa mais sublime que pode acontecer na nossa vida, é conhecer a Cristo. E sabe,
quando eu explico para alguém o que é ser cristão, eu normalmente uso essa expressão. Ser cristão é você conhecer Jesus. E as pessoas falam, tá, mas eu sei quem é Jesus. Eu falei, tá, mas você conhece Jesus. Eu sei quem é o presidente da República, mas eu não o conheço. Eu sei quem é o governador do estado, mas eu não o conheço. Eu sei quem é o prefeito da minha cidade, mas eu não o conheço. Eu sei quem eles são. Eu sei quem são essas pessoas, mas eu não as conheço. E elas também não me conhecem. Quando eu passo, se eu um dia passar por elas, eles não vão dizer, e aí, Daniel, tudo bom? Eu nunca vou esquecer, anos atrás, eu fui numa conferência, que era a Noite de Israel, em Porto Alegre. E aí eu fui com um livrinho do autor Meno Kalischer, que é judeu, e ele escreveu um autógrafo em hebraico para mim, mas em hebraico corrido, do dia a dia. Então eu já tenho dificuldade de entender hebraico. E ainda com as letras cursivas do dia a dia, eu não entendi nada. Então eu ganhei um autógrafo que ficou anos na minha casa sem ter noção do que estava escrito ali. Anos depois, uns 4 anos depois, ele voltou. E eu levei o meu livro para chegar para ele e falar o que está escrito aqui, porque eu não sei o que está escrito aqui. E eu mostrei para ele, e dei assim, ele olhou e falou, ah, você é o Daniel. Eu falei, cara, que memória, que gênio, como é que você sabe disso? Eu falei, como você lembra de mim? Ele falou, eu escrevi aqui. Então meu nome estava escrito ali, eu não conhecia o meu próprio nome. Estava escrito em hebraico e eu não reconhecia o meu nome ali. Ah, eu falei, então isso aqui é o meu nome em hebraico, é esse o nome. Eu falei, que legal. Eu achei, poxa, ele me reconheceu, ele lembrou de 4 anos depois, aquele menino que pegou o autógrafo. Eu falei, que mente privilegiada. Mas ele não me conhecia, ele só tinha agora o meu nome escrito em hebraico, por isso ele falou, você é o Daniel. Então conhecer a Cristo é diferente de saber quem ele é. Muitas pessoas vão em igrejas, vão em vários lugares, já ouviram mensagem na televisão, na internet, no rádio, sabe? Já receberam um panfleto evangelístico, mas não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Não tem essa busca pela intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Essa busca de ter um relacionamento com Ele, de estar próximo dele. E Paulo entendeu que tudo aquilo que para ele era tão valioso, agora não era mais. E isso estava afetando o seu presente constante. Era um presente contínuo, não era um presente do momento que eu estou vivendo agora. Mas era um momento agora que afetava cada segundo da sua vida para diante. Era o presente constante da vida dele que estava sendo alterado. Por quê? Porque ele queria conhecer a Cristo, essa sublimidade de conhecer a Cristo. Mas para que você tenha esse desejo, você precisa entender quem você é agora nesse relacionamento. E ele entendia que Jesus Cristo não era simplesmente aquele que salvou ele, mas Jesus Cristo era aquele que era o seu Senhor. Aquele que hoje em dia tinha o domínio da sua vida. Era aquele que hoje em dia, pelo qual ele vivia. E ele considerou, então, aquelas coisas que para ele chamou de perda, ele chamou agora no versículo 8 de refúgio, de esterco, de coisa que não vale nada. Não vale nada. Não vale absolutamente nada. Tudo por quê? Porque ele queria ganhar a Cristo. Isso não é um esforço pessoal. Ganhar a Cristo não é você fazer o seu melhor para ganhar a Cristo. Não é baseado em obras que você faz e ganha a Cristo. Mas é você ser conquistado por Ele. Ser rendido diante dele. E Ele vai te transformando, te alterando, te modificando a cada instante da sua vida. Se você hoje, no dia 7 de novembro, pode dizer que no ano de 2021 nada mudou na sua vida, alguma coisa está errada. É impossível aquele que tem o desejo de seguir a Cristo que a sua vida não seja impactada a cada instante, a cada dia. O que eu era ontem não sou mais hoje. As coisas que eu pensava ontem já não penso mais hoje. Isso não é uma criação de regras de certo, errado, certo, errado, certo, errado. Mas é que Jesus ele altera tanto a nossa vida que quando você olha as coisas, você pensa, não é mais assim que tem que fazer. Eu gritaria
Hoje pela manhã eu poderia ter todos os direitos do mundo de pegar a minha mãozinha e arremessar ela diante da minha buzina pelo que uma pessoa fez na minha frente. Poderia ter feito isso, mas não fiz. Não fiz. Por quê? Porque não sou mais o mesmo. A Luciana tinha uma coisa que ela odiava em mim e que eu, pela graça de Deus, entendo que não devo mais fazer. Se tem uma coisa que me deixa nervoso, até hoje meu coração dá uma agitada quando acontece isso, mas eu procedo diferente. Eu estar na rodovia, eu olho sempre o retrovisor. Eu sou uma pessoa que dirige para frente, mas estou olhando sempre o retrovisor. Alguém me dá um sinal de luz. E vem assim, ó, me dando um sinal de luz de longe, de longe, de longe. Aquilo me incomodava de uma forma tão grande que a minha tradição antigamente, o que era? Eu emparelhava com o carro que estava do meu lado e rodava 1, 2 quilômetros. E o cara ficava lá me azucrinando e eu virava, ele ligava o sinal alto para mim, eu virava aqui o retrovisor para não incomodar meus olhos, eu pegava o retrovisor do passageiro e eu posicionava ele numa posição que incomodava, que a luz do farol dele batia no olho dele, sabe? Como é que pode, né? Como é que pode fazer essas coisas? Eu fazia isso. E eu falava, é para educar esse cara que eu faço isso. Eu falava na minha justiça própria para educar esse cara a entender que não é assim que funciona. Eu sempre dou passagem. Por que o cara está me incomodando assim? Mas aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu entendi que aquilo ali não era certo para se fazer. E por mais que aquilo me incomode hoje em dia, eu espero pacientemente, no momento certo, também não me afobo, não acelero o meu carro para poder dar passagem, não faço nada não. Mas já não faço da mesma forma. Porque Cristo vai alterando a nossa vida. Eu nunca vou me esquecer que atrás do meu carro tem um peixinho. E a pessoa que está atrás de mim está vendo aquele peixinho. E aquele peixinho tem significado. Então eu não posso, como um servo de Cristo, simplesmente continuar vivendo da forma que eu vivia. Então ele está redefinindo o meu status presente, o que eu faço, o que eu fazia. Ele está alterando cada área da minha vida. O irmão vai ter suas dificuldades, vai ter os seus problemas, vai ter os seus pecados. Mas não há nada que Cristo não possa alterar na sua vida. E sabe por que é tão importante conhecer a Cristo? Sabe por que é tão importante você saber quem é Cristo? Porque um dia vai ser esse o critério de eternidade. Esse vai ser o critério da eternidade. Lá em Mateus vai dizer claramente que um dia Jesus vai separar à direita uns, à esquerda outros, e aos que ele colocar à esquerda ele vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Mas Jesus, a gente fez isso. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Esse é o critério. Claro que o critério é você ser salvo, você ter reconhecido Ele como Salvador, ter se arrependido dos seus pecados, seu nome ter entrado no livro da vida e você ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso. Mas a palavra que vai definir entrada ou não no céu é: eu conheço ou eu não conheço. E eu quero ser conhecido dele. Por isso é que eu faço de tudo para que ele, a cada dia, a gente possa ter essa intimidade, sabe? Ter esse desejo. Ele é meu Senhor. Eu quero ser conhecido dele. Eu não sei se um dia eu vou chegar a algum status de ser um Jó, em que Deus vai olhar e falar: você conhece meu servo Jó? Homem íntegro, puro, e não anda no caminho do mal, que se desvia do mal. Eu não sei se isso vai ser uma coisa que Deus vai um dia, por um acaso, falar. Mas eu sei o que eu quero, que é conhecer ao meu Deus. Eu quero conhecê-lo de verdade, sabe? De saber que se Jesus estivesse aqui nesse momento, era exatamente isso que ele faria. Ou pelo menos eu entendo que é mais provável que seja isso, porque eu conheço ele. Eu vi quando ele estava nessa situação o que ele fez. Eu vi o amor que ele teve
sabe? Essa proximidade que ele tinha com as pessoas, a maneira como ele lidava com essas pessoas, a maneira como ele se relacionava com Deus Pai. Eu quero conhecer esse Senhor Jesus Cristo, eu quero que ele faça parte da minha vida. Então, qualquer outra coisa que haja na minha vida, o meu presente, ele está completamente sendo redefinido por causa de Jesus. Redefinido por causa de Jesus. É isso que deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso desejo. E o versículo 10 vai dizer que para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A gente pensa muitas vezes que conhecer a Jesus vai ser o escape de tudo que é ruim desse mundo. Conhecer Jesus vai ser aquilo que vai me deixar numa posição privilegiada diante de Deus. E por eu estar numa posição privilegiada diante de Deus, eu vou estar tudo bem. Eu vou estar tudo bem. Mas eu quero ter essa comunhão dos seus sofrimentos. Sofrer como ele sofreu, viver da mesma forma. E por fim, Jesus ele redefine nosso futuro. Versículo 12 fala, não que o tenha recebido, ou que tenha alcançado, vai falar algumas Bíblias, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui ele vai dar essa imagem do atleta. Sabe, a gente gosta muito, eu pelo menos sou muito fã de Olimpíadas, especialmente de Paralimpíadas. Paralimpíada para mim é um negócio que é fora do comum, sabe? É um negócio assim que é incrível. Esse dia eu estava ouvindo umas histórias de atletas paralímpicos. E quando eles embarcam para qualquer competição, eles entram primeiro na aeronave, né, por todas as suas necessidades especiais. E uma vez, conta a história, que eu não sei qual a Olimpíada que eles estavam indo, mas tinha um atleta que ele não tinha nada a não ser o tronco e a cabeça. Ele não tinha nada de braço, nada de perna. Ele era só tronco e cabeça, básico, só isso. E os atletas pegaram e colocaram ele dentro daquele compartimento superior onde se coloca as malas. E colocaram ele ali dentro. Então, quando os outros passageiros entraram, eles abriram para colocar e o cara dá um gritão. Imagina o susto que tu vai ter. Aquela pessoa dentro daquele compartimento, é impossível alguém entrar lá. Mas ele, por causa da sua situação física, ele conseguia fazer isso. Então, eles se divertem também com as suas limitações, né? Mas o atleta, seja ele olímpico, paralímpico, a gente só vê ele de 4 em 4 anos, basicamente. Algumas competições a gente acompanha aqui e ali, mas a gente não vê ele no seu dia a dia. E mesmo que a gente acompanhasse todas as competições, a gente não viria ele, não teria a capacidade de vê-lo todos os dias. Mas tudo aquilo era feito com um propósito, com um intuito de conseguir o índice olímpico e depois participar das Olimpíadas. Nós, hoje, também temos um momento que vai ser a coroação, o máximo dos máximos, a coisa mais incrível desse mundo, que vai ser estar diante do nosso Deus. Os atletas, eles correm, Paulo vai usar isso em outra ocasião, atrás de uma coroa que é corruptível, uma coisa que não vai durar para sempre. Mas nós corremos atrás de uma coroa que é incorruptível. Nós vamos ganhar uma premiação também quando nós lá no céu chegarmos. Mas isso necessita de ter um olhar fixo naquele momento, naquela situação, naquele dia. O atleta, ele chega em casa, às vezes deve chegar com os braços doloridos, todo moído, pensando, vai valer a pena, vai valer a pena. E aí ele chega na competição e ele passa, sei lá, uma natação, ele passa no primeira classificatória e vai para uma final e pega uma boa raia e bate em primeiro lugar e aparece o nome dele no telão em primeiro lugar e ele tira o óculos, enxerga e começa a bater na água de alegria, porque ele consegue lembrar que todo o esforço,
Toda a dieta que ele teve que fazer, todas as vezes que ele disse não para comer alguma coisa que ele gostaria de comer, ou sair numa noite que ele gostaria de sair, ou fazer o que for, tudo aquilo valeu a pena, porque os olhos dele estavam fixos naquela medalha, naquele momento, naquele quadro. E muito mais quando aquele quadro aparece duas letrinhas, ou aparece OR ou WR, que são o recorde olímpico ou o recorde mundial. Tudo valeu a pena. Todas as suas privações valeram a pena porque os seus olhos estavam naquele momento futuro, naquela situação lá na frente. Nós também devemos pensar assim. Todas as perdas que nós temos, todas as dificuldades que nós passamos, todas as limitações que nós vivemos, tudo isso vai valer a pena quando lá na frente nós olharmos e estivermos diante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conquistar o que eu fui conquistado. O meu coração andava longe de Deus. Não amava Ele, mas Ele me conquistou. Esse amor incrível me conquistou e Ele tem capturado cada dia mais a minha vida. E hoje eu faço o quê? Os erros que eu cometi, eu cometi. Eu peço perdão por eles. Eu peço que Deus altere a minha vida por causa disso. Que eu aprenda com esses erros. As dores que eu já senti. Mas eu quero alcançar o alvo, o prêmio, olhando essa santa convocação que Deus me deu. Me chamou para ser seu. Como eu posso virar as costas? Lembra que a gente falou no domingo passado? Se nós virarmos as costas, eu não tenho prazer naquele que não vive mais pela fé. Então ele redireciona o meu futuro. Tudo que eu tinha como objetivo, como alvo, tudo bem. Meu alvo não é mais eu ter uma casa incrível, um carro incrível, uma família incrível. Nada disso é mais meu alvo. Meu alvo é ter Cristo. É ter Cristo na minha vida. É ter Ele na minha vida. E olhando sempre para Ele. Hebreus vai falar isso. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que eu olho. É para Ele que eu quero chegar. Eu não quero chegar lá para ganhar uma coroa. Quero lá para chegar para depositar uma coroa aos pés de Jesus. É para isso que eu vivo. Ele redireciona o meu futuro. Então essa era a batida que nós vemos aqui e que deve ser a batida do nosso coração. Que sua cardiologista possa chegar no seu coração e ouvir Jesus, Jesus, Jesus. É óbvio que nosso coração não faz esse som, mas que as pessoas possam reconhecer que a gente respira Jesus, a gente vive Jesus, porque a gente ama Jesus. E a coisa que mais, e por isso que a gente tem batido muito nisso, que o irmão esteja sempre com a gente, é que Cristo disse que as pessoas reconheceriam que nós somos dele através do amor que nós temos um para com os outros, dos nossos. É também amando o próximo, que é nosso inimigo, que ele nos ensina todas essas coisas. Mas o reconhecimento de pertencimento a ele é em virtude de nós amarmos uns aos outros aqui, nessa comunidade, nesse grupo de pessoas. É o amor entre nós que vai ser, que o mundo vai dizer, puxa vida, olha, esse povo se ama. Eu não sei o porquê, mas eles se amam. Eles pensam uns nos outros, eles buscam ajudar um ao outro, eles se amam. E eu também quero fazer parte. E eles vão descobrir o Senhor Jesus que faz essa união entre todos os nós. Então que Deus possa nos abençoar e que nós tenhamos realmente corações que tenham uma batida diferente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor é bom e porque Jesus transforma as nossas vidas. Meu Pai, obrigado. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por ter me dado saúde e ter conseguido trazer essa mensagem. Que o Senhor possa receber a honra e a glória por tudo isso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Está chegando.